pessoal, Podchat no ar, programa Agroforte. Ó, nós temos até logo agora, tem uniforme, rapaz, canequinha patrocinada. Você que tá acompanhando a gente sabe muito bem, eu sou o Cauê Esquenato, esse aqui é o Agroforte, um programa dedicado ao agro, propriamente dito, forte, forte mesmo, é assim o nosso agronegócio sul-mato-grossense, ou assim o nosso agronegócio rio-brilhantense. E para começar o podcast de hoje, né, o Podchat nosso programa Agroforte tem a grata satisfação de trazer o presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Rio Brilhante, Jeder Maier, é isso, né? Isso, é. Jeder Luciano Maier, né? Jeder Luciano Maier, grande Jeder. Jeder, que é nascido em... Eu sou de Ijuí, Rio Grande do Sul. Gauchesco mesmo. É uma história um pouco diferente aqui, mas nem tanto, né? Quando eu tinha 4 meses de idade, nasci em 73, nós incentivávamos as famílias do Sul que migravam aqui para o Mato Grosso em busca de oportunidades. Na época era Mato Grosso ainda, né? Ainda era Mato Grosso, né? Certo. Se eu não me engano, foi em 79, né? Que teve Isso é 35 a separação, anos, mais né? ou menos. Então, nós viemos aqui, meu pai veio em 72 com meu avô aqui, procurando terras, né? Incentivado pela antiga Cotrijuí, que nós... Juiz, já ouvi falar. Isso, a Cotrijuí, ela migrou, depois se transformou em Coagre, né? Ela separou da matriz, que era Ijuí, e ela foi a maior cooperativa da América do Sul, né? Naquele período, e ela estava expandindo suas fronteiras, né? E um grande local de oportunidades era o Mato Grosso, né? Então o pessoal ainda falava, olha, cuidado lá que vai ter muita onça, vai ter jacaré na rua, então todo mundo com aquele receio, né, de como seria o Mato Grosso, mas já tínhamos informações de terras muito férteis, né, que tinham grandes possibilidades, né. Daí meu pai veio para cá em 72 com meu avô, procurando terras naquele momento, né, quem vinha mais capitalizado para comprar terra, e no caso do meu pai e meu avô vieram pensando em arrendamentos de terra, para assim se prosperasse, posteriormente também fazer uma aquisição, né? Mais ou menos o mesmo movimento que acontece hoje com relação ao Maranhão, exatamente, à Bahia. Mesmo movimento, né? Então as terras aqui, além de ser terras fácil de mecanizar, a topografia é muito favorável, o clima naquela época era mais regulado, tudo, as terras eram bem mais fácil de se fazer aquisição, e começou a vir os imigrantes de lá, né? Daí eu nasci em 73, né? 73 hoje Hoje eu estou com 51 anos, né? É um guri. Não, tá novo, né? Daí minha mãe falou, olha, vamos esperar aí uma semana, se não latir, né, vamos criar que a gente, né? Daí a gente acabou... fiquei 4 meses lá para a gente ficar um pouco mais fortinho para aguentar a viagem. Fizemos daí a migração lá do Rio Grande do Sul, do estado de Juí, para cá. Naquela época se demorava praticamente quase 3 dias. Você vinha por São Paulo, né? Viemos numa variante, pra você ter uma ideia, né? E parando na estrada, que tinha poucos caminhos, né? Até chegar aqui, né? A princípio nós fomos morar ali próximo a Aroeira, onde é a terra que nós conseguimos arrendar, né? E... moramos 6 meses ali na Aroeira, antes de mudarmos aqui para Rio Brilhante, né? Vocês moravam ali, mas nessa época, Rio Brilhante era até Nova Alvorada do Sul, né? Assim, Nova Alvorada do Sul pertencia, né? Rio Brilhante, pertencia a Rio Brilhante, né? O Distrito Pana pertencia a Rio Brilhante, né? Sim, pertencia. É que depois, quando teve a separação, né? Aí eles ficaram com a Pana e a gente ficou... Rio Brilhante ficou com um município hoje de 396 mil hectares e Nova Alvorada com 401 mil hectares, né? Nós ficamos um pouquinho menor do que Eu não sabia disso. Nova Alvorada do Sul é maior do que Rio Brilhante em hectares. Em hectares, né? Olha só que, lógico, para nós ficamos as terras mais férteis, ficou pro lado do nosso município aqui, né? A gente consegue ver o município de Nova Alvorada do Sul um terreno mais arenoso, né? Um pouquinho, tem terras bem férteis, terras também bem adequadas à agricultura, porém em proporções menores que a nossa Rio Brilhante aqui, que a gente foi abençoado aí com terras férteis, com boa topografia, né? Chuvas boas, né? Olha, esse ano tá um pouquinho, estamos castigados aí, né? Mas nesse sentido de falta de chuva, mas no geral nós viemos de anos bons aí, né? Falando do Jeder, o Jeder hoje trabalha onde que o Jeder trabalha hoje? Eu estou como gestor aqui da Agromais, né? Começamos um projeto aí... Agromais, que é um grupo que comprou... Não, a Agromais ela é uma revenda aqui, né? Onde os donos é o Leandro Batistella, verdade. Né? E o Giovanni Villetti, né? São 2 sócios, né? E nós tivemos uma conversa aí na final do ano, né? E eles estão com um projeto bem bacana de expansão. Eu quero eles aqui, viu? Vamos trazer. Quero eles aqui. São 2 pessoas
são bons companheiros de trabalho. A gente não vê apenas como um patrão, mas sim como bons companheiros de trabalho, né? Isso é interessantíssimo, né? Dentro do agronegócio, eu acho legal que o agronegócio ele te dá várias possibilidades. Principalmente o engenheiro agrônomo, hoje ele pode plantar, ele pode ser revenda, ele pode trabalhar em vários setores. Quando vocês vieram para cá, aí você veio com 4 meses e veio morar aqui em Rio Brilhante e veio e construiu toda a sua vida. Sua irmã já nasceu aqui ou lá? Não, minha irmã, ela é mais velha do que eu, ela não gosta que eu falo isso, né? Vai brigar comigo na hora que ela assistir, né? Jeane, grande Jeane, inclusive a Jeane, grande locutora, mais de 20 e poucos anos de difusora, de rádio muitos anos, né? Tá louco, ali tem uma experiência gigante. Eu lembro até, eu era um dos grandes fãs dela no programa Jovem Tarde de Comunicação com Jeane Maier, né? Esse era o programa que ela apresentava, eu era um fã assíduo. Hoje né? ela ainda está na comunicação da Câmara? Não. Ele está só na parte da Câmara, trabalha na Câmara Municipal, né? Tá. E ela veio com 6 anos, né? Então, eu falo assim que ela me ajudava a me cuidar, né? Porque a minha mãe, além de fazer, na época, cuidar toda a família, ela ajudava ainda nos trabalhos do campo, né? Porque naquela época era muita mão de obra, muito braçal, né? E ela também colaborava. E quem ficava me cuidando era minha irmã, né? Olha só que legal. E uma parceria, vou até sair um pouco do agro, mas eu não posso deixar de falar da parceria que você teve com a sua irmã na cidade, que eu era mais jovem, né, vamos dizer assim, há uns anos atrás. Não tem como não falar do Baldinho, né? Ah, sim, que sucesso que foi o Baldinho, né? Foi o Baldinho. Você lembra, Eliseu, do Baldinho ou não? Você lembra do Baldinho? O Baldinho Pub ali, que tinha... Eliseu era novinho. Tem quantos anos, Eliseu? Não lembra não. Tinha 12 anos. Pô. Não era só eu tenho 32, né? Eu tinha uns 10 anos atrás, né? Exatamente, né? Cara, que sucesso que foi aquilo lá. Foi bacana. Aí o Jeder começa a desenvolver. Nessa época, você veio pra cá, daí você ficou sempre trabalhando pra família ou não? Não, então, na maneira, sempre acompanhando meu pai, né? Meu pai sempre tocando lavoura, a gente, na maneira que foi crescendo, a idade foi permitindo, a gente ajudava sempre nos afazeres aí que a lavoura permitia, né? Só que, lógico, minha mãe, nesse ponto, ela sempre foi muito rígida no seguinte, olha, você só vai acompanhar seu pai quando você tiver de férias ou folga da escola, né? Então, para a gente não abrir mão da escola. Ela nunca deixou, sempre cobrou bastante, tanto a minha pessoa como da minha irmã, né? Da gente nunca deixar os estudos de lado, né? Caramba, na época já, né? Porque nessa época tinha muita gente que não dava atenção para os estudos, né? Exato, as coisas foram evoluindo, né? As informações foram chegando, as pessoas foram começando a ver a importância do estudo e graças a Deus a minha mãe, que felizmente já é falecida, mas ela sempre foi muito incisiva com nós nessa questão, né? Ela não deixava que eu me desligasse do estudo para poder acompanhar o pai. Porque é normal que o filho homem quer acompanhar o pai, né? Aquela liberdade toda que muitas vezes aquela atividade permite, porém, ela sempre fala, não, primeiro estudo, foca no estudo, né? Tanto é que quando eu acabei ingressando na faculdade, da minha família, nós somos famílias de bastante bem numerosas, né? Meu pai são 16 irmãos, 16 irmãos. A minha mãe são mais 4, eles foram mais modestos, meu avô paterno, né? Eu fui o primeiro a ser formado de toda a família, né? Só para você ter uma ideia, né? Que legal. Então, assim, eu falo isso muito graças à minha mãe, por essa visão que ela já teve lá atrás, que puxava e apertava, né? E meu pai, lógico, sempre trabalhando, correndo atrás, né? E aquela época, assim, era pouco tecnificado como é hoje, as máquinas eram mais rústicas, não se tinha tanta tecnologia, né? Era mais então, braçal. Muito mesmo. braçal, muita coisa bem ralado mesmo. Qual cultura né? que vocês trabalhavam na época? Quando começou aqui, naquela época, até final da década de 70, o arroz sequeiro era a principal atividade. Abria-se as pastagens naturais que se tinha aqui no município, plantava 1 ou 2 anos no máximo de arroz sequeiro, daí você tinha que mudar. Ou você formava aquela área para os proprietários, então, né? E ia rodando a área dentro das fazendas, né? Ou outra fazenda. Daí, a partir de 79, começou a vir a soja com mais força, né? Então, tem os primeiros que acabaram plantando soja aqui, seu Signel, né, já falecido, né, que foi uma das primeiras pessoas que introduziram a soja aqui em Rio Brilhante, né? Mas, assim, ela não tinha pegado ainda todo aquele corpo que hoje a soja tem, o que ela representa para nós, né? Mas, o princípio, era arroz sequeiro. Daí, nós secávamos aqui o arroz e transportávamos para Maracaju, de Maracaju ia de trem para Bauru, né? Trem? Ia de trem para lá, né? Então, tinha aqui a Cibrazen, que ela armazenava, né? Mas a capacidade era muito pequena de armazenamento, né? Então, muitas vezes secava esse arroz até no chão, né?
Eu lembro de uma história que meu pai contava, né? Que em um determinado momento existia o asfalto aqui, só que eu passava aqui em frente na Benjamin Constant, e essa que segue aqui, que vai Júlio Siqueira Maia até a antiga DNR ali, né? Aí era um asfalto que foi feito pelo governo militar ainda, né? E era só o que se tinha, só esse T em termos de asfalto. E utilizaram aquilo ali uma época para secar arroz. É mesmo? É porque não se tinha secadores suficiente, né? E secava no chão, né? Você passava lá um rodo lá de madeira para ir revirando aquele arroz, para ele ir secando. Depois ensacava e colocava nos caminhões e levava para Maracaju. A Benjamin Constant, então, ali a nossa principal avenida aqui de Rio Brilhante, a Benjamin Constant, que é da entrada da cidade, quem vem de Dourados e Campo Grande, chegava ali na Júlio Siqueira Maia hoje, até para quem não entende, para quem às vezes não sabe o nome, Júlio Siqueira Maia é a Rua das Rotatórias. Exatamente. O DNR é hoje, lá o DNR é a Secretaria, eu acho que de Desenvolvimento, se eu não me engano lá. Se não é desenvolvimento, é de obras. Isso. Uma coisa assim. Eu também não sei. Que tá funcionando lá hoje, mas era o DNR lá. Isso. Então ali usava para pôr arroz. Não era constantemente, mas já foi utilizado quando precisava, né? Justamente porque a gente fazia a secagem, não tinha... vamos dizer, secadores suficientes, não tinha a estrutura hoje que a gente tem de armazéns e secadores para poder secar toda a produção que utilizavam. Vocês fizeram parte da capital do arroz irrigado ou não? Sim, só que nesse momento, quando se transformou em arroz irrigado, daí já era um momento um pouco já diferente, né? Então saiu do arroz sequeiro, né, e partiu para o arroz irrigado. Só que naquele período meu pai não mexia mais com essa parte a gente já estava envolvido com soja, né? Porque daí migrou do arroz sequeiro, das serras altas, e foram para as serras baixas, que a gente chama das várzeas aqui, né? Onde se fazia esse plantio de arroz irrigado. Uma coisa boa de mexer com arroz, na hora de mexer com arroz irrigado, que é o bom, você saiu fora. Não, você vê. Fecha time para abrir time. Nossa, eu falo, só para você ter uma ideia, Rio Brilhante já chegou a ter 15 mil hectares de arroz irrigado, né? Hoje nós temos aí em torno de 2.200, 2.300, o número não é bem preciso, mas fica em torno disso. Isso também, até que eu conversei com o Luciano Manfio e ele passou mais ou menos, a mesma informação, é mais ou menos isso mesmo. É a capital do arroz irrigado. Eu lembro que eu era criança, até na época, acho que o prefeito era Paulo Cuel, e tinha esse slogan, Rio Brilhante, a capital do arroz irrigado. E se acabou. Acabou. Muito por quê? A principal, eu falo limitante do arroz, e hoje ele está até voltando, porque os preços começaram a ficar bem atrativos, mas foi justamente a questão de você não ter um preço fixo. Diferente do que você consegue fazer com a soja ou com o milho, você faz um contrato futuro, onde você sabe o preço que você vai vender teu produto, daí você trabalha o seu custo em cima daquele preço e teu histórico de produção. Certo. Vamos dar um exemplo da soja. Se meu custo lá, eu consigo fazer um contrato de soja a R$120 futuro, e eu tenho um histórico de produção de 50 sacas. Então, nisso eu consigo saber o tanto que eu posso investir, né, para chegar àquela produção e eu tenho uma margem de lucratividade. O arroz, muitas vezes, nós começamos a fazer o plantio do arroz com a perspectiva de vender a 90, 100 reais a saca, né? Hoje no Rio Grande do Sul está 110, 120 já, né? Tá, um preço tá melhor, né? Até por essas questões de as enchentes que ocorreram lá no Rio Grande do Sul, né? Perdeu uma parte da produção. Mas na hora da comercialização, nós chegávamos, e daquele preço da expectativa de 100 reais, vamos dizer, a saca, ele caía para 60. Então, era um deságio muito grande, né? Então, não tem como você recuperar em produção essa diferença de preço. Até hoje continua sendo um dos grandes gargalos da produção de arroz irrigado, de se expandir mais a cultura, justamente essa questão de preço do produto, né? Material de cesta básica, né? Um material de cesta básica é uma coisa complicada. Ela é complexa, né? Muitas vezes os governantes eles tendem a querer, vamos dizer assim, não que esse preço desse produto não suba, né? Que ele não chegue caro à produtora. E a gente entende, olhando para o lado social, que é importante que esse produto base, tanto o arroz quanto o feijão, não seja exorbitante. Porém, o que a gente acredita que deveria se ter um preço mínimo que realmente fosse respeitado, né? Porque esse preço mínimo muitas vezes se fala, algumas instituições financeiras até falam, nós temos um preço mínimo, mas na prática o que manda é o mercado, né? E muitas vezes o preço acaba sendo abaixo do custo de produção do próprio produto. E daí acaba tendo a falta de incentivo, né? Hoje eu escutei, nós estamos em meados estamos no meio do mês de maio, né? Isso. E hoje eu escutei até antes de eu vir para cá, eu escutei uma notícia em que o governo, com toda a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, está aí com uma proposta, vai para votação ainda, vai tentar passar pelos meios, mas para tabelar o preço do arroz. Tabelar o preço do arroz. Como que vão
conseguir tabelar o preço de arroz? Não tem... Existe uma força? Pode, será? Será que realmente consegue fazer isso? O que você pensa assim? Olha, eu acho que todo país que quer desenvolver, ele tem que seguir a lei de mercado, de oferta e procura, né? Toda vez que você tem um excesso de protecionismo dentro de qualquer cultura, qualquer segmento, isso não é saudável, né? Nós temos que entrar dentro do livre comércio, né? Então, eu não vejo isso com bons olhos, né? Eu acredito que o livre comércio tem que prevalecer, né? Porque em determinado momento, quando você protege demais, até pensando, olhando do nosso lado, quando nós acabamos sendo muito protegidos, por exemplo, você acaba fazendo com que a gente deixe de evoluir em termos de busca de melhor tecnologia, de aumento de produtividade, de melhor manejo, né? Então, a gente fica, de certa forma, atrasado no desenvolvimento. Quando você também tem algo assim exorbitante em relação ao país, outros países, a gente tem que analisar o que está ocorrendo, por que esse país está sendo mais competitivo que nós. Aí que eu acho que muitas vezes o governo pode interferir no seguinte sentido, de dar condições de igualdade. Em condições de igualdade, quem é mais competente se sobressai. Exato. Então, o país, você pega hoje a Europa, pega países, o próprio Estados Unidos, que eles são líderes em subsídio para a agricultura, né? Isso muitas vezes acaba gerando competições desiguais, né? Então, se nós tivermos condições de ter um custo de produção com adubo, principalmente que pesa muito hoje 50% da produção de soja hoje é só fertilizantes. Se você tem condições de ter esse produto em preços equivalente ao que tem no mercado internacional, você acaba sendo competitivo, né? E mesmo assim, nós estamos conseguindo, a cada ano, com muita tecnologia, as empresas, tanto as privadas como a própria Embrapa, desenvolvem cada vez mais trabalhos, a gente tem conseguido atingir patamares de produtividades que são fantásticas e muitas vezes sem esse suporte que o governo poderia dar. Eu acredito que alguns segmentos, né, vamos pensar da própria cesta básica, você poderia isentar de impostos, se não está beneficiando lá embaixo a produção, pelo menos beneficie a parte da ponta do consumidor. E você não precisa sacrificar nenhum elo da cadeia para que todos se mantenham viáveis e econômicos e consigam daí se manter e continuar crescendo dentro da sua atividade. É que não adianta também penalizar o produtor, porque assim como o Rio Brilhante acabou o arroz irrigado, acabou a produção de arroz, vamos dizer, hoje em dia tem muito pouco aí. O pessoal que está aí ainda tão bem, tão sorrindo agora, mas até esse dia atrás eu estava conversando com um plantador de arroz, não vou citar o nome dele, mas ele falou pra mim, ele falou, rapaz, eu chegava antigamente quando alguém perguntava pra mim, mas você planta o quê? Eu baixava a cabeça e falava, planta arroz. E fazia assim. Hoje tá dando pra levantar o peito e falar, mas só que eu não esqueço do que eu passei lá atrás. Sim. Então, assim, não pode ter agora que é o momento do pessoal do arroz, agora que é o momento do pessoal ganhar alguma coisinha, porque, sinceramente, o pessoal que planta arroz é sofrido. É muito sofrido. É uma das culturas que eu falo assim que realmente toda cultura tem seu trabalho, tem suas dificuldades, tem suas batalhas para ser enfrentada, mas a cultura do arroz especificamente ela é mais árdua, porque ainda tem muita coisa que você não consegue mecanizar. E tudo aquilo que você envolve apenas trabalhos braçal realmente são mais árduos, os desafios são maiores, né? Falando na prática, para quem não entende, é o seguinte, o arrozeiro ele tá aqui, se não tá chovendo igual que nós estamos num período aí que hoje exatamente hoje é 16 de maio, você pode estar olhando às vezes essa live no dia 17, mas hoje, meio de maio, nós estamos exatamente com 30 dias sem chover em Rio Brilhante. Exatamente, né? E daí o que o produtor de arroz faz nesse momento? Ele vai lá fechar a taipa. Mas se vir uma chuva de 100 milímetros, ele vai lá fazer o quê? Arrebenta tudo as taipas e depois todo o trabalho manual de tampar isso aí, as taipas, tudo, né? Quem trabalhou um pouquinho com isso sabe realmente dos sacrifícios, né? Mas, lógico, todo segmento tem suas dificuldades, né? E o que a gente sempre preza é que todo segmento tenha condições de se desenvolver. Hoje você pensa, mudando um pouquinho, pega as bacias leiteiras, né? Uhum. Muitas vezes também estão enfrentando aí problemas principalmente importação de leite da Argentina, onde você, muitas vezes, o que acontece? É aquela questão que está te falando, você não precisa proteger o mercado, mas dê condições para quem está aqui dentro produzir, tem as mesmas condições que o argentino. Por que o argentino está mandando leite para cá mais barato, né? Então, a gente tem que analisar isso aí. Conversei com um médico veterinário em Rio Verde, Goiás, semana passada, e ele me falou o seguinte, Cauê, eu tava ele e mais um dos maiores produtores de leite do Goiás, não vou citar o nome dele também, mas numa conversa eles falaram assim, Cauê, se existe um lugar bom para produzir leite, é o Mato Grosso do Sul. Eu falei, mas
Então por que vocês não estão lá? Por causa do mercado. Uhum. O mercado do Mato Grosso do Sul é um absurdo. Não tem condições de trabalhar com leite no Mato Grosso do Sul. Tem condições? Tem. A mesma condição do arroz. Sofrido. Né? É aquela coisa ali, você não sabe o que vai ser do dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer. Então, realmente, o leite e o arroz é duas coisas que no Mato Grosso do Sul, se houvesse um incentivo maior, uma potencialidade maior aqui, como você está falando, dá condições iguais. Isso. Poxa, com certeza a gente teria aí. E o leite, ele dá emprego. O leite dá muito emprego. E o arroz dá muito emprego também. São duas cadeias, né, produtivas que geram bastante emprego, né, absorvem bastante mão de obra e acabam distribuindo. Se você pegar o setor do agro, defendendo um pouquinho o setor do agro, é uma das cadeias aqui que... você pode defender pode tudo. falar tudo, aqui né? você pode defender tudo. Aqui, petista que não quiser escutar, tchau. É uma das cadeias que mais distribui rendas, né? Se você pegar, tem outros setores, o próprio setor da carne, muitas vezes a carne bovina fala, ela não distribui muita renda. O primeiro e segundo passo da cadeia, que seria o pecuarista e o frigorífico, a primeira parte ali, você pode até achar que é pouca emprego, mas quando você destrincha a cadeia do frigorífico para frente, é muito emprego que é gerado, é muito imposto, né? Então, assim, a gente tem a agricultura e a pecuária, elas distribuem muita renda, né? Então, você pega normalmente os municípios do Brasil, onde a agricultura tem predominância, você vê que o IDH dos municípios são muito bons, sabe? Sorriso no Mato Grosso. É um exemplo, Sorriso é fantástico. O Sorriso é fora de base, aquilo fantástico. É fantástico e não é algo de 100 anos, é algo de 40 anos que aconteceu ali. É coisa, assim, 40, eu acho que pode até falar de 20 anos ali, numa janela curta, que aconteceu em Sorriso, justamente porque entenderam que o agronegócio era um negócio benéfico para todos. E assim, eu queria até, vou falar, você disse que elogio a gente tem que fazer, não só apenas no final dos encontros, é que nem você sai com a namorada, você tem que elogiar ela antes de deixar ela em casa, né? Tem que fazer antes, né, para não ser apenas virar meros proformes, né? Então, assim, eu queria já de cara parabenizar vocês por essa iniciativa de ter desses tipo de divulgação realmente do agro, porque o que acontece, ainda apesar de a gente estar numa cidade relativamente pequena e as pessoas, creio que na sua maioria, entendem o que é o agro, mas se você pegar um pouquinho cidades um pouco maiores, né, as pessoas não têm a mínima noção do agro, não veem a importância do agro. Então, mais do que nunca, a gente tem que mudar essa imagem e mostrar o que o agro representa, porque muitas vezes nós somos taxados de poluidores, destruidores da natureza, usadores de agrotóxicos, uma série de coisas que é pura balela, que fala quem não tem conhecimento. Então, a gente precisa de espaços como esse para a gente poder falar, trazer a informação, trazer a mensagem do agro, o que o agro dentro. A gente sabe que a gente precisa evoluir em todos os segmentos, né? Não é só o agro, mas hoje, quem carrega todo o piano, toda a dificuldade, quando o país está nas maiores crises, é sempre o agro que salva todo mundo, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa levar essa mensagem cada vez mais longe, para centros maiores, para todos os cantos do Brasil, para todo mundo entender qual que é a importância desse agro, né? Para as crianças lá de uma cidade, de uma metrópole, aí não imaginar que o leite sai da caixinha, né? Exato. Então, é importante a gente cada vez mais falar do agro, da sua importância e debater, trazer assuntos à mesa, né? Claro. Muitas vezes nós somos acusados disso ou daquilo, dê oportunidade, traga informações baseadas, fundamentadas, né? Para ver se realmente a gente é poluidor ou não. Como você vê algumas entrevistas de alguns líderes internacionais falando, o Brasil destrói a natureza. Gente, pega lá, a Europa destruiu todas as suas reservas naturais, os Estados Unidos não é diferente. Vê a quantidade que nós usamos da nossa área aqui no Brasil. Sim. Né? A agricultura é 9%, se não me falha a memória, o número de utilização, né? Daí com mais um pouco de pecuária, mas a gente tem aí ainda mais de 70% tudo que é de reservas ainda, né? E a gente tem aqui no Brasil, a gente tem já está mudando, viu? Aquela questão da gente ser cachorrinho, de tudo que a gente aguentar, os outros falando mal e a gente ficar quieto. Síndrome de vira-lata, que chama. O Mato Grosso do Sul já mudou bastante. O Brasil já mudou bastante sobre isso. Mas ainda tem bastante gente que pensa que o agronegócio é só a lavoura. Gente, o agronegócio, ele parte da lavoura, exatamente, ele parte da lavoura. Mas a gente tem, dentro do agronegócio, a gente tem uma série de cadeias que desenvolve lá no final. Vou dar um exemplo bem pequeno. Você que está assistindo a gente, você entende que o agronegócio, ele não é tão importante assim.
Vou só dar um exemplo. O cara que trabalha no trator da lavoura, o que ele ganha quando acaba a safra? Uma comissão. Essa comissão é com base na produção que foi feita e ele acordou ali com o patrão dele. Então ele recebe uma comissão. Normalmente é um valor cheio, um salário bom. Vamos supor que seja 10 mil reais, tá? Cada fazenda e cada produção tem a sua. Mas vamos dizer que o cara lá ganha 10 mil reais. Além do salário dele mensal, ele ganha esses 10 mil reais de bônus por safra. Vamos dizer na safra do soja. Ele vem aqui na cidade e ele resolve fazer uma reforma na casa dele. O vendedor já vai vender 10 mil reais. Esse vendedor que vai vender 10 mil reais vai ganhar uma comissão por aquela venda. E ele vai ganhar aquela comissão ali de 1%, que seja 100 reais. Aí ele foi lá na loja de roupa e foi comprar uma camisetinha nova para ele poder sair. O vendedor lá da loja de roupa também ganhou a comissão e também vai poder comprar um pacote de arroz, que seja. Vai poder comprar um pacote de arroz com a comissão que ganhou. Então dá uma olhada como é que 10 mil reais faz um giro, colocando só 4 pessoas, olha onde foi parar o dinheiro já. Mesmo que ele vai se diminuindo, mas ele chega na ponta. O agronegócio, ele roda porque a maioria dos produtores, eles querem rodar. A maioria dos produtores querem meter o peito e querem fazer acontecer. Não tem opção de desistir. É o único negócio que não tem opção de você fechar a porta. Só complementando o que você colocou, foi muito bem colocada essa analogia econômica, né? Mas vamos fazer outra analogia. Hoje, desde a hora que você acorda de manhã, você vai tomar o café vem da onde? Do agro. Você vai comer o teu pãozinho? Vem do quê? Vem do trigo, vem do agro. Sim. Você vai comer lá o teu presunto? Vem lá da criação de suínos. Vai comer a tua mussarela? Vem do leite que vem da vaca. É tudo agro. Começa de manhã aqui. Você vai colocar a sua roupa para trabalhar, colocar a sua calça jeans, que é feita de algodão, que vem da onde? Vem do agro. Você vai colocar a camisa lá? É a mesma coisa. Vamos seguindo durante o dia tal. Você vai pegar, entra no seu automóvel, a borracha do pneu do seu carro, vem da onde? Vem do agro, vem da seringueira. Tá? E assim, se você parar para analisar, praticamente tudo que você faz e desenvolve durante o dia vem do agro. Tá, quem trabalha num segmento, nada a ver, vamos lá, eu trabalho com medicamentos. Quantos medicamentos hoje são utilizados de produtos que são extraídos do quê? Do agro, que é feito, que tem mercados que muitas vezes talvez não seja comum na nossa região aqui, mas tem regiões que têm grandes plantações de plantas para fornecer a indústria farmacêutica, né? Exatamente. Dos bovinos, que se tira uma série de coisas, de subprodutos que você é direcionado para a indústria farmacêutica, né? Mas vamos, a cápsulazinha do remédio que você toma lá, ela é feita o quê? De fécula de mandioca. Né? Aquela cápsula. Aquela cápsula. Tá, vamos pensar outra aqui, vamos pensar a tinta que você pinta, deixar a sua casa bonita, bem arrumada lá, da onde que ela vem? Ela é usada, um dos componentes também é derivado da mandioca, também, a mandioca também é utilizado, né? Olha, eu não sabia disso, eu não sabia. Então, você pegar as aplicações, e assim, tem muitas coisas que a gente não faz nem noção que são derivadas de determinado. A soja, muitas vezes a gente imagina só soja, óleo e ração. A soja ela fornece uma infinidade de subprodutos que são utilizados em vários segmentos diferentes. Eu acho, Géder, eu acho que a gente pode falar o seguinte, que um certo preconceito que o pessoal acabou tendo do agronegócio, eu acho que é justamente por conta do nome agronegócio. Ficou uma coisa de que ou é pecuarista ou é plantador de milho e soja. E isso gerou, eu vou falar um negócio pra você, isso gerou para algumas pessoas um ranço. Porque inveja tem, a gente sabe que tem no mercado, a gente sabe como é que funciona e tudo mais. Você não acha que um pouco essa valorização do agro envolvendo muito dinheiro individualizado, eu falo assim, o produtor que foi lá e ganhou uma grana, naquela época que o soja foi a 200 conto, teve muita gente que esbanjou e isso acabou virando um pouco a cabeça das pessoas de um modo ou de outro. O que você pensa? Eu penso o seguinte, existem os dois lados da questão. Existe muitas vezes alguma forma de ostentar que, porventura, um ou outro pode ter ocorrido? Pode, mas eu não vejo que esse seja a grande questão. Eu acho que assim, a grande primeira falha é a forma como o agro se comunica com a sociedade. Então, acho assim, a forma como, uma vez que você esclarece, porque assim, ninguém vem criticar um jogador, por exemplo, ou um industrial, ou um grande empresário que tem um carrão muito bacana lá. Agora, por que o produtor não pode ter um carro muito bom?
Cara, isso é verdade. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu acho que a forma de se comunicar do agro, mostrar que aquilo lá é fruto de muito trabalho, Verdade. de anos batendo. Quando o cara estava andando lá com aquela dedezinha de carroceria de madeira, daí ninguém falava nada. Agora, porque ele está usando uma Dodge Ram, o cara tá esnobando. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que a comunicação do agro com a sociedade, volto a falar, oportunidades como essa que a gente está tendo agora, de poder falar com as pessoas, né, e mostrar os dois lados, isso é importante. Outra coisa também, eu acho que quando, culpando um pouquinho a mídia, quando ela, principalmente, lembra de algumas novelas antigas, certo, só para o pessoal recordar. Você pegava lá, como era a figura do fazendeiro? Normalmente um cara turrão, um cara coronel, um cara ditador, tal. Dizer que não existiu pessoas desse tipo, lógico que em determinado momento, mas isso é coisa do passado, sabe? E se fez necessário na época? De repente, aquela época era necessário, são coisas que a gente muitas vezes não vivenciou. De repente, se você tivesse um comportamento diferente, talvez não conseguiria se manter. Então, assim, são coisas que eu, particularmente, não tenho como falar com riqueza de detalhe, porque a gente não viveu aquela época, né? Mas, assim, eu falo que talvez a própria mídia, ela mistificou algumas coisas, né? Você pegava todas, principalmente as novelas que acessavam muitas pessoas, sempre traziam aquela ideia. E, muitas vezes, a própria questão, quando se começou a olhar para o lado das questões ecológicas, né? Começou, porque as informações, normalmente, eles querem criar sempre um culpado. Sempre tem que ter uma coisa. Em vez de analisar o fato e você ver o que pode ser feito, o que está ocorrendo, o que a gente pode mitigar, o que a gente pode melhorar, culpa-se alguém primeiro, para depois você ir atrás de ver as realidades dos fatos, né? Uhum. Então, isso acabou... E, eu vou dizer, o agricultor, como muitas vezes a gente nunca se preocupou dessa comunicação, nunca se preocupou com isso. Eu tive uma oportunidade, em 2018, de ficar um intercâmbio nos Estados Unidos, né? E, isso. E daí a gente percebe lá como o agricultor lá, hoje apenas 2%, se não me falha a memória, da população americana fica no campo. A maioria está na cidade, né? Só que você vê a força de lobby deles, porque eles pegaram toda a consciência da importância de ter esse lobby, até para defender as suas reivindicações. Então, eles apoiam muito deputados, senadores que são ligados diretamente ao agro. E eu acho que isso é algo que a gente precisa ver. Nós temos que fortalecer nosso sindicato rural. Hoje a gente está muito bem representado aqui em Rio Brilhante, com pessoas muito dignas, que fazem um trabalho de louvor, que merece a gente destacar, né? E cada vez mais nós precisamos fortalecer a nossa classe. Deputados, senadores, vereadores, né? Que estejam ligados, prefeitos, que sejam governadores, que tenham essa viés, né, do agro, que entendam como o agro funciona, né? Para a gente cada vez mais fortalecer. Porque eu até estava te falando um pouquinho antes, se você pegar, hoje o agro é a que mais distribui renda nessa cadeia. Você exemplificou bem. E se a gente aprofundar mais, você pode ver que vai ter mais ramificações ainda, né? Então, o agro precisa ser visto, né? Os outros segmentos têm toda a sua relevância, têm sua importância, a indústria, o comércio, tão importante também, mas nós precisamos hoje entender que o agro é o grande alicerce do Brasil e nós não podemos que nem até vi uma frase esses dias, não lembro quem que disse, falou, se não me ajuda, não me atrapalha, sabe? Então, muitas vezes, não me atrapalhando, nós vamos fazendo. A gente vê muitas iniciativas, no Mato Grosso, principalmente, de estradas sendo construídas, uma boa parte é com recurso privado, né? Dos próprios produtores se unindo e construindo, né? A gente vê isso em outras regiões, onde você tem produtores que estão lá unidos, seja por intermédio de cooperativas, de entidades de classe, mas trabalhando em conjunto para resolver seus problemas, né? Então, se a gente não consegue ter a ajuda necessária para nos fortalecermos, não nos atrapalhe, né? Não crie dificuldade. A gente consegue buscar saídas, né? O agro tem essa grande habilidade de buscar soluções inovadoras, né, que fazem com que a gente continue prosperando. E, Géder, é o seguinte, você hoje é o presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Rio Brilhante, a EARB, né? Isso. A EARB. Hoje você é o presidente, o vice é o Guilherme? Guilherme Sutier. Como é que está a diretoria lá, o restante? Nós temos mais o Edson, que é nosso primeiro secretário, né? E o Matheus Baticini, que é o nosso... a parte do dinheiro, é o homem que tem a chave do cofre, né? O homem da porta, né? E você tem alguma... Está sendo construída a sede nova? Isso. Quando a gente assumiu, agora em janeiro, né, esse mandato, uma das grandes missões e reivindicações de toda a classe agronômica aqui de Rio Brilhante é que a gente desse continuidade, né, para ver se a gente consegue fazer a finalização da obra, né?
Então, assim, a gente, se Deus quiser, vamos conseguir. Nós firmamos algumas parcerias, né, que já começaram a dar resultado. Hoje recebi uma boa notícia, que uma dessas parcerias, ela saiu do papel e se tornou realidade, já estamos com o dinheiro em caixa. É muito bom, estou muito feliz, realmente isso aí, a gente está tentando fazer o possível dentro das... Onde vai ser a construção? Ela já está praticamente nos términos, nos finais, aqui na Avenida Lourival Barbosa, bem próximo ao Entre Rios ali, a cidade. Sim. É o lado do Sinfusp, né? Legal. aquela obra ali. Isso, a parte da frente é um escritório que nós já tínhamos, né? Nós conseguimos lá atrás uma doação com os outros colegas. E assim, eu queria até deixar bem elucidado isso aí. Ali, mesmo que nessa gestão a gente consiga terminar, mas isso não é mérito meu nenhum. Certo. Né? O mérito é de todos os engenheiros agrônomos, começaram lá dos vários e vários presidentes que já passaram, até não vou citar nome para não ser injusto e esquecer o nome de alguém, né? Então são trabalhos feitos às várias mãos, né? O último presidente foi, o anterior de você foi o... Era o Duda, né? O Carlos Barbosa ali, né? Isso. Carlos Eduardo Barbosa. Então, assim, se a gente falar o nome de um ou outro, a gente até acaba sendo injusto. Não, eu só quis citar o anterior, porque eu me lembro que ele também fez parte do início, acho que do projeto ali, na aprovação do projeto, acho que ele era o presidente. Ele fez um trabalho fantástico aqui, né? Eu tenho até falo para ele que eu sempre procuro me inspirar na boa gestão que ele fez, porque eu falo, quando a gente assume qualquer associação onde ela está com um trabalho deficitário, qualquer coisinha que você fizer, parece que você é um baita do administrador, né? Agora, quando você pega algo já bem conduzido, para você mostrar o seu trabalho também, é muito mais difícil. Então, eu falei assim, até pro Duda, né? Falei, olha, se eu conseguir fazer a mesma gestão que você fez, eu me sinto super realizado, porque foi uma gestão muito boa, né? Mas, para não ser injusto, como eu falei, não só o Carlos Eduardo, mas todos os outros que participaram das gestões, cada um, ele colocou seu tijolinho lá, deu sua contribuição, né? E hoje assim, a gente está nos finalmente da obra, nós precisamos agora fazer a parte elétrica, a parte de forro da construção, os banheiros que precisa terminar e a pintura, né? Então, assim, nós estamos bem nos finalmente, mas tudo demanda recurso, né? E, assim, a associação, ela se mantém hoje basicamente o quê? Da anuidade, né? Nós somos 96 hoje agrônomos ativos, né? São 96 agrônomos ativos. Vou até pegar um gancho agora no que você ia falar, e eu quero saber o seguinte, o que a EARB oferece para que o engenheiro agrônomo que não é associado se associe hoje? Bom, a gente até é um segundo desafio nosso aqui, que nós estamos falando, nós estamos ficando velho, né? A gente vai fazer reuniões, a gente já vê um monte de cabeça branca ali. A gente quer que essa nova geração venha e participe, né? Então, assim, algumas ações que a gente tem feito, já vem de outras gestões também, não é mérito dessa gestão. A gente tem procurado se aproximar cada vez mais dos recém-formados, né? E de profissionais que venham de outras regiões onde eles não estavam habituados a trabalhar com a associação. Tem um torneio, né, até que faz. Nós vamos participar esse ano, vai ser em agosto, em Maracaju, ele é estadual. né? Ele é estadual, né? Chama TEA, né? É o Torneio de Integração Agronômica, né? Legal. Então, essa é uma das atividades anuais que é uma forma de encontrar os velhos amigos, né? Que de faculdade. Fazer novos, né? Fazer novos, né? Então, é bem bacana isso aí. Então, hoje, o que a associação, basicamente, é lógico que a gente defende interesses específicos da classe agronômica, né? Mas, assim, além disso, a gente sempre procura trazer o profissional para ele fazer a rede de network dele, que é importante, né? A troca de experiências, né? Nós fazemos reuniões bimestrais, que além das reuniões onde a gente trata interesses exclusivos da classe, a gente pega e também sempre faz uma reunião técnica, né? Então, oferece ao profissional, né? E, assim, de acordo com demandas que a gente tem, já fizemos bianualmente, a gente faz o simpósio da soja aqui, né? Que está virando a tradição, onde a gente consegue trazer profissionais renomados do Brasil para fazer isso aí. Quando o arroz era mais pujante, fizemos também um simpósio do arroz, né? E assim... Em média, acontece quando o simpósio do soja? De 2 em 2 anos, né? Agora, o ano que vem nós teremos. Esse ano nós não temos, né? Que nós tivemos ano passado. E faz em Rio Brilhante? Faz em Rio Brilhante. Normalmente a gente usa a Câmara Municipal, que tinha cedido. Bacana. Vamos ver que talvez a gente possa até utilizar o nosso próprio espaço lá para fazer, se der tudo certo, né? A gente está torcendo para isso. E falando de um pouco de mercado,
Eu queria entender o posicionamento do pessoal da... Pode tomar água, fica à vontade. Não, eu tava pensando que era uma cerveja, mas não tomando água, né? Não, o último que tomou cerveja que não deu muito certo, não. Depois nós tomamos na hora que nós saímos daqui. Tá certo. O seguinte, a gente fica olhando para o mercado hoje, a gente colheu uma safra de soja que o USDA ainda bate na tecla de 150 milhões de toneladas, mais ou menos. A gente tem ali a ProSoja falando de 144 milhões de toneladas. Não, a ProSoja 130 e poucos milhões de toneladas. E a Conab em 143 milhões de toneladas de soja, produção do Brasil. Você, à frente de uma instituição de agrônomos que praticamente vê todo o mercado hoje aberto, o que você, como presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos de Rio Brilhante, pensa sobre isso? Aonde que realmente o Brasil vai se posicionar? Lembrando que nós temos uma tragédia no Rio Grande do Sul. Olha, nós acreditamos que os números da ProSoja sejam os mais fidedignos, né? Porque justamente ela tem uma rede de informações muito mais próxima às regiões do que as demais empresas que, no caso, fornecem as informações, que a própria Conab e tal, ou alguma outra entidade, que porventura, ou instituição, que analise essa questão de mercado, né? Então, eu creio muito nos números da ProSoja sejam mais fidedignos, né? E a gente, assim, de certa forma, a gente sabe que, ainda mais com essa tragédia agora do Rio Grande do Sul, esses números se aproximam mais ainda do que a ProSoja já preconizava. Porém, a gente tem que começar já... A agricultura é muito dinâmica. Você mal terminou uma safra, você começa a outra, então não dá tempo da gente chorar por nenhum problema, né? Então, a gente tem já alguma coisa sendo resolvida, já começa a outra e esse desafio não para, né? Hoje negociado o soja para futuro, fazendo fechamento de contrato futuro, mais ou menos está girando em média o que hoje? 115, né, para a nossa região aqui, né? Rio Brilhante. Rio Brilhante, 115. Tem algumas diferenças de cidades, né? Vai para nós em torno de 115, o soja futuro, né? Se alguém tiver algum contrato de soja hoje a R$120, pode fechar? Olha, até gostaria de ser bem taxativo nisso aí, porque daí eu acho que eu ia mudar até de profissão, ia ficar dando mais consultoria de mercado, né? Tenta arrancar. Mas assim, o que acontece? O mercado, a gente segue algumas informações que sejam fidedignas ou não, mas que orientam o mercado, né? Se você pegar e analisar o estoque de passagem que nós tínhamos da safra passada para essa safra, né? Eram estoques bem robustos, né? Então, se tinha uma oferta muito grande, né, de produtos, isso foi um dos motivadores da soja não ter tido essa queda. E se a gente para analisar, mesmo que tenha essa quebra de produção, porque inicialmente a perspectiva era de 163 milhões mesmo, e que se feche no 130, só que se você pegar a Argentina, ela produziu quase 50 milhões de toneladas. Então, acaba, de certa forma, compensando, né? Compensando isso aí. É a mesma linha de pensamento minha, porque, na verdade, o que aconteceu? O ano passado, a Argentina produziu 25 milhões de toneladas. Esse ano, ela produz 25 a mais, ela produz 50, e nós produzimos 25 a menos, então o mercado vai olhar e vai falar... Cara, essa questão. Eu te faço uma pergunta muito simples. Você conhece a maioria das empresas aqui que tem... as das cerealistas. Se você passar em qualquer uma delas e perguntar, tem soja estocada? Todas vão te dar a mesma resposta. Tem. Sim. Pega as grandes cooperativas, as 3 grandes cooperativas aqui, tem muita soja, as empresas privadas... Nós temos lá também. Todo mundo tem, né? Então, essa é a grande questão, né? E não estou entrando... A gente sabe que vai ter que ser comercializado um pouco, porque mesmo com a queda do milho, você vai precisar de espaço para guardar milho, né? Hoje, inclusive, eu estava puxando... os milho negociado hoje estava em torno de 50 a 53 no mercado spot, tá? Porém, é um número 3, 4 reais maior do que um ano atrás. E com essa safra, agora já vamos falar de milho. E o milho, esse ano, dá para esperar alguma surpresa aí com base no que está acontecendo, essa seca toda desse ano aí? Volto a falar aqui até que antes que depois alguém venha falar assim, você falou que ia acontecer isso, de onde você tirou isso, você está inventando números. Não, só... Lógico que a gente pega informações, leituras e muitas vezes as empresas nos trazem também. Você é o presidente da Associação de Engenheiro Agrônomo, vai chegar a informação. A gente acaba chegando a essas informações, né? A gente peneira algumas informações para tentar, assim, não ser...
iludido, né, com tudo e tentar trazer mais próximo da realidade. O que eu podia dizer hoje, assim, com quase uma segurança, é que a tendência do mercado de milho ter mais possibilidades de mudança do que o mercado de soja. Né? Daí você começa a parar por quê? Porque realmente a quebra de produção do milho foi bem mais significativa. Primeiro nós tivemos quebra no verão. No milho verão do Rio Grande do Sul ali, né? Que nós temos no Brasil. O Brasil ele tem 2 safras de milho, né? A verão, mais nos estados do sul do país, e uma quantia, principalmente em Goiás, é um produtor, e uma parte do Mato Grosso, né? Produzem milho de verão. Todos tiveram... É nas partes mais altas, né? Ou não? No caso ali não é porque o clima é mais favorável, né? Eles clima. conseguem produzir... Nós, para produzirmos milho de verão aqui, é só praticamente embaixo de pivô, para a gente ter segurança. Porém, se você fizer a relação de lucratividade, é melhor plantar soja embaixo do pivô do que milho, né? Ela é mais lucrativo, né? Porque nós temos algumas questões climáticas, daí sim influencia a questão de altitude, que nosso milho não consegue ser tão produtivo como, por exemplo, milho de regiões acima de 700 metros de altitude, são mais favoráveis, né? Mas então, como nós tivemos já essa quebra de verão, e agora a safrinha, porque a safrinha, na verdade, já superou em produção total, não em produtividade, mas em produção total, ela já passou o milho de verão. Normalmente a segunda safra nossa produz mais. Só que você teve quebra na primeira e agora está tendo essa quebra que já está estabelecida. A gente só não sabe mensurar ainda o tamanho da perca, mas vai ocorrer, porque ocorreu tanto no Paraná, que o Paraná praticamente de Cascavel para baixo que produz. Para cima não tem como, porque o frio vem muito cedo, não dá para produzir lá. Né? Mas pega a região de Cascavel para baixo, até aqui a nossa fronteira com o Guaíra aqui. E vem toda essa parte do sul do MS, até Campo Grande. Agora estendendo um pouquinho para São Gabriel do Oeste. Tivemos todas as regiões de quebra. O Mato Grosso, que foi ainda um pouco mais favorecido, mas o Mato Grosso, temos que lembrar que uma parte dele planta algodão, que todo o soja que é colhido mais no cedo é feito algodão, normalmente no mês de janeiro, para eles poderem, quando abrir a maçã, quem conhece um pouco do algodão, quando a maçã abre e aparece a pluma, tem que ser um período seco. Então, eles fazem esse primeiro plantio, e o segundo plantio é milho. Só que lá uma parte migrou já para milho direto, porque perderam soja, né? O Mato Grosso conheceu hoje a seca que eles nunca tinham visto. Nós já tivemos essa desagradável experiência, né? Eles nunca tiveram passado por isso e esse ano tem migrado. Enfim, mas nessa ideia toda, a disponibilidade de milho, a tendência é ser um pouco menor, né? Um pouco menor do que a relação com soja. Então, se a gente fosse fazer uma aposta, a aposta do milho tem tendências a ter mudanças maiores de preço do que a soja. Certo. Isso é que o desenho do mercado hoje. Só isso seria o fator determinante? Não, tem um terceiro fator determinante, que é a safra americana, que está plantando. Então, de acordo com os relatórios que vierem de lá, essas tendências podem mudar. Daí, novamente, por que eu estou falando com uma certa, até me atrevendo a ter um pouquinho de segurança no que eu estou te falando? Porque os relatórios que eles vão aumentar a área de soja nos Estados Unidos. Isso então, mesmo. Se tem menos soja, mais soja nos Estados Unidos, naturalmente vai ter menos milho para exportar. Então, vai ter menos oferta de milho no mercado internacional, né? O ano passado, 2023, muito se falou de uma quebra de milho americana, só que pouca gente se atentou à quantidade de área deles, que eles tinham aumentado pra caramba a área de milho ano passado. Então ficou aquele negócio no mercado. E aí, tal? Daí o Brasil vem e me tem uma quebra de soja. Peraí, mas então se eles plantaram menos soja e a gente teve quebra de soja, por que não subiu o preço? Porque a Argentina, Paraguai ali... é pouquinho com relação ao Brasil. Cara, é pouquinho, mas influencia porque é a América do Sul. Eu vejo que o mercado ele não olha mais o Brasil, ele olha a América do Sul. Porque para ele vir buscar aqui, buscar no Uruguai é a mesma coisa. Não muda praticamente nada. E ainda mais quando a gente tem um mercado, quando a gente tem um governante à frente do nosso país que não faz relações, não incentiva o comércio exterior para subir o dólar. Você concorda que vou até fazer outra pergunta. Qual seria a relação direta do governo federal em preço de soja ou de milho internacional que você acredita? Olha, a direção, se existe, a né? relação direta é o dólar, né? É o dólar. Isso aí é porque para você compor o preço tanto em dólar do milho ou da soja, normalmente você tem a variável câmbio, né? Daí você tem o prêmio do porto. Daí eu acho que esse talvez seja o grande
influência não só desse governo, mas de todos os governos, quando você pensa em não criar uma estrutura melhor de exportação. Hoje pega nossos portos, são sucateados, né? Sim. Você tem um embarque, vamos pensar em Paranaguá. Você vai embarcar soja no Paranaguá, se está chovendo, o embarque para. Porque não tem cobertura. Você não pode ir, porque lá o navio encosta, vão descarregando dentro do porão dos navios lá, e você precisa o quê? Uma cobertura para que não molhe, né? Não tem como. Teria que ter uma estrutura para isso. Não se tem. Então, os portos hoje são muito deficitários. Você tem sindicatos lá que acabam brecando toda e qualquer ação lá de melhorias, né? Então, isso é um grande problema. Então, você tem essa questão do dólar, tem essa questão do prêmio do porto, né, para fazer, que acabam influenciando em muito, né, no preço. Então, o governo diretamente, o dólar é o mais rápido para a gente ver essa influência direta, rápida. Dele ali, né? Mas se a gente pensar a longo prazo, para a gente ter menos influência disso aí, para que se tenha melhores remunerações, que se pague um prêmio melhor, um prêmio positivo, porque nós estamos com um prêmio negativo, né? Sim. Você tem que investir em infraestrutura de rodovias para que chegue essa carga em tempo hábil e rápido, né? E ainda nós temos um grande problema que é transporte rodoviário, né? Que é ineficiente no seguinte sentido, em termos de relação custo, né, por tonelada. Se você tivesse ferrovias que pudessem levar isso aí, você teria uma relação custo por tonelada melhor. E os portos deveriam ser modernizados. Hoje você pega o próprio calado, onde os navios atracam, eles acabam sendo só navios de médio porte, né? Porque você precisa calado maior, que o navio tem uma profundidade que ele tem que ter, né? Então, você teria que ter investimentos. Então, isso é um dos grandes males, né? Que a ausência do Estado, a ausência da federação em justamente fazer esse tipo de melhoria, né? Melhorar a nossa logística. Se nós tivéssemos infraestrutura no Brasil, mudando só um pouquinho do assunto, se a gente começar a ver assim, a questão hoje das tragédias do Rio Grande do Sul, a gente começa a ver assim, nós não temos a cultura preventiva das coisas. As coisas têm que acontecer, a gente ter as catástrofes para daí se tomar uma ação, tomar uma atitude. E quando você pensa hoje em infraestrutura, você vê muito pouca ação do poder público em criar essa estrutura. Seja rodovias mais de melhor conservação, para se ter um custo menor de transporte, porque quando você põe um caminhão para rodar e estourou um pneu, isso é tudo custo, vira custo, né? Ou senão sistemas interligados que possam, porque até 500 quilômetros existem estudos, né? E eu estou fazendo a minha terceira pós-graduação e agora em agronegócio, e lá um dos módulos é justamente sobre a questão de transportes, né? E me chamou muita atenção, um assunto que eu acho muito interessante, e mostrava, né, que a gente tivesse sistemas interligados, porque até 500 quilômetros o rodoviário é o melhor sistema. Então, eu não sou contra o sistema rodoviário. Sim, o que eu acho que nós temos que ter sistemas interligados. Em determinados pontos, você tem que ter ferrovias para levar até o porto. E essa história da rota bioceânica? O que você acha sobre isso? Porque essa rota bioceânica, muito se falam. Só que, inicialmente, ela vai funcionar somente rodoviária. Ela não é uma rota que vai... Porque a ideia é ter trens, né? Que link toda a América do Sul, passando, acho que... Não sei se vai passar aqui em Rio Brilhante, passa em Maracaju, eu acho. E aí tem toda essa rota para ser feita. Com base em transporte, para nós, essa rota bioceânica, ela traz um benefício de imediato ou não é a longo prazo? Olha, eu acho que todo investimento em infraestrutura, ela ajuda. Todas elas. Se vai impactar de forma mais gritante ou menos, isso o tempo vai poder nos dizer. A gente até assim, porque muitas vezes se cria uma determinada expectativa e muitas vezes na prática não... Mas se fosse para você fazer uma aposta? Eu acredito que vai ajudar sim. De maneira rápida? Vai, acredito que sim. Né? Agora, assim, pensando para nós, o que nós poderíamos pensar assim, para a gente cobrar dos nossos governantes aqui no Estado? Esquece a parte federal. O que a gente podia fazer? Nós precisaríamos melhorar em muito a nossa parte de transporte aqui até Porto Murtinho. Nós temos uma estrutura fantástica ali que pode ser explorada, pode ser melhorada, né? Tem algumas questões ambientais que, infelizmente, eu falo que é desinformações, que a gente também precisava algumas mudanças no leito, pequenas mudanças que não teriam nem um impacto violento na forma ecológica, mas ainda são tabus, são assuntos que se demoram a desenvolver,
principalmente por questão, até nós temos um calado bom ali, o Rio Paraguai tem uma profundidade boa para fazer, para transportar as chatas. O problema muitas vezes é a questão do número de chatas que você consegue puxar cada rebocador. Então, em alguns determinados pontos, precisaria se alargar o rio, tirar uma parte da parte das bordas do rio ali para poder fazer a curva, fazer o calado certinho, né? Causa algum impacto ambiental? Lógico que causa. Sim. Mas, assim, pensando no benefício, não seria nada, devastador, né? Sim. E pensando no benefício para todo o Estado, algo seria muito importante, muito interessante. Eu vejo que é uma questão que a gente falar de agronegócio e falar de Estado, principalmente o Mato Grosso do Sul, o nosso atual governador, Hidel, né? É produtor rural, é do meio, entende, sabe como funciona, mas a gente sabe que existe todo não tô passando pano não, mas eu acho que todos os governadores anteriores e todos os governadores futuros têm que ter essa mesma visão que você está falando. Eu acho que isso aí tem que ser uma cartilha, tem que ser uma cartilha usada mesmo para investimento em infraestrutura. Nós vivemos num estado menos populoso da federação. E nós estamos num estado que tem muitas oportunidades. Há pouco eu falava com um colega meu e eu falei, cara, Mato Grosso do Sul é uma terra ainda a ser muito explorada. Falta muita coisa aqui. Ainda falta muita coisa. A gente já tem uma certa demanda, tem algum apoio, tanto em saúde, infraestrutura, mas ainda falta muita coisa. É um estado com 40 anos. Exato. Eu vou usar as palavras, não são minhas, o que eu vou dizer, só estou copiando de um colega engenheiro agrônomo que ele traz sempre uma ideia que eu acho muito coerente, muito pertinente, onde ele diz o seguinte: o Brasil deveria ter um pacto federativo de alguns temas que independesse de qual seria o partido ou qual seria o presidente. Alguns casos específicos, seja em educação, seja em transporte, um pacto para 10 anos. Pelo que ele me passou, eu não tenho essa informação confirmada, mas eu acredito que uma pessoa que estuda muito, o Canadá fez isso. O Canadá fez um pacto onde tinha uma política de 10 anos, ou de 15 anos, não lembro bem, onde alguns assuntos, independente de quem fosse governar, não iria mexer. Então, se nós pensarmos em algumas coisas de transporte, de infraestrutura, pensar na educação, algumas coisas da saúde, e assim todos os segmentos, se fizesse um pacto, olha, isso aqui é o objetivo nosso, não importa quem vai estar no governo, mas vamos seguir essa linha. E a questão de infraestrutura, eu falo que é um caso muito sério, porque isso não dá voto. As pessoas não conseguem enxergar. É mais ou menos que nem aquela história. Você bate palma para quem faz o asfalto e depois critica quem está fazendo a galeria fluvial, está fazendo o esgoto. Exatamente. Seria obrigação fazer primeiro a galeria fluvial e o esgoto, né? Exatamente. Então, são coisas que a sociedade precisa entender isso melhor, né? Sim, sobre até um pacto que foi criado aqui no Brasil, eu sei da história de Maringá. Maringá uniu-se à Associação dos Engenheiros, à Associação do Comércio, juntamente com a Prefeitura, e fizeram um plano de governo eterno, vamos dizer. Então, lá todas as diretrizes, quando precisa ser rediscutida senta o presidente de uma associação, o presidente da outra associação, do comércio, tal, os principais presidentes sentam e discutem juntamente com os candidatos a prefeito. É o seguinte, aqui vai ter que ter isso, isso e isso, a gente da nossa classe, a gente quer isso, a gente quer aquilo, tudo numa democracia bem conversada e vão tentando seguir. É difícil, é muito difícil você começar isso, é muito difícil você dimensionar o tamanho disso, né? O impacto que isso vai ter, uma responsabilidade muito grande. E o que atrapalha muitas vezes é o ego. Né? Isso a gente sabe que muitas vezes o que atrapalha é o ego, e isso para mim o maior mal de todos os governantes do Brasil é o ego, porque virou e mexeu, o cara quer ser ele. O pessoal quer sempre sair na foto, né? Quer sempre sair. Então, essa é uma questão que a gente sempre discute quando tem oportunidade com colegas sobre esses assuntos, que existem algo que tem que estar acima da minha vaidade pessoal, minha forma de ver. As diferentes ideias são importantes você convergir para um bem comum. Porque, lógico, que você pegar uma sociedade plural como a nossa, com várias descendências, formas de educação, formas de pensar, e você convergir tudo para algo, uma linha só, não é fácil. Mas tem que se partir de um princípio, tem que se tentar.
né? Eu acho que você, a partir do momento que você criou uma estrutura de pensamento, uma linha de governança, e depois você, lógico, cada um vai imprimindo as suas Seu jeitinho, né? Eu vou trazer a própria questão aqui da associação. A gente tem procurado sempre ter esse processo de renovação para que, primeiro, que não fique nenhum presente ad eterno, né? Eu até quando eu assumi meu compromisso lá, falei, olha, eu vou fazer um mandato e espero que venha outra pessoa e vou torcer para que ele faça uma gestão muito melhor que a minha. Pela classe, né? Porque isso está beneficiando a classe, né? Então, a gente quer o bem da classe. Então, quando você começa a tirar essa questão da vaidade pessoal, né? Até vou te falar, cara, eu sou contra a reeleição de qualquer tipo de, seja de entidade, seja de governador, seja de presidente. Eu acho que tem que ter, olha, você tem um período, poderia até se estudar talvez um mandato de 5 anos ao invés de 4, mas é aquele período acabou e você tem aquela função, fez sua parte, incentive outra pessoa, até porque você tem que criar sucessores, né? Eu acho que um bom gestor, um bom líder, ele cria seu sucessor. Ele não pensa em se perpetuar na sua atividade. Eu tive 20 anos envolvido dentro do Sicredi como conselheiro, 10 anos como conselheiro de administração e 10 anos como conselheiro fiscal, né? E eu lembro, antes da gente ficar tudo, o Sicredi, tinha Cred Rio, Cred Maracaju, Cred Dourados, antes depois ter a União, que é a Sicredi que surgiu da união de Rio Brilhante, Carapó e Dourados, que se uniram as 3 Sicredis. Antes nós tínhamos só a Sicredi Rio aqui. E aqui era a tradição nossa. Passava o teu mandato, era a pessoa que assumia a função. Nós nunca repetimos mandato aqui, legal, né? Depois, quando virou do Sicredi, tem... aí é as normativas, Centro-Sul tem outras normativas, daí envolve outras pessoas, tem outro pensamento, mas quando nós éramos apenas em Rio Brilhante, isso era uma prática, né? Eu fui o sucessor do Juarez Calife, o filho, né? E ele sucedeu o Sadi Mazieiro, que sucedeu o seu Sadi, José que voltou a ser presidente depois da Centro-Sul, mas na época ele era Sicredi Rio, né? Então, assim, a gente vinha nessa sucessão. Começou com o seu finado Juliano Kuhl, né? Depois para o seu Renato Faco, depois foi para o seu José Piveta, depois foi para o Sadi, depois foi para o Juarez Calife, depois eu assumi. Depois que eu tinha assumido, aí virou já Centro-Sul, né? Daí mudou as características lá, né? Que história boa. É uma coisa que, assim... E uma coisa que eu queria te perguntar. Tá sobrando agrônomo no mercado? Olha, eu até estava conversando aqui, eu vendo um pouquinho, a gurizada um pouco mais nova, vários foram os meus estagiários, né? E a gente vê todos eles bem colocados. O agro, ele absorve muita mão de obra. Eu falo que sempre existe espaço e cada vez o mercado ele demanda profissionais mais qualificados. E o que mudou um pouquinho a característica do mercado, que até um tempo atrás nós éramos muito generalistas. Até a faculdade que eu me formei, ela foi aqui, na época era Federal do Mato Grosso do Sul, só existia uma faculdade no estado aqui, né? Que ano isso? Isso eu formei em 95, vai fazer 30 anos já de formado, né? Eu tinha 3 anos. Então, e naquela época nós praticamente seguimos a cartilha de Viçosa, que era o marido dos nossos professores vinham de lá, né? E a gente tinha um currículo exatamente igual ao de Viçosa, né? Seguimos ali. E então a gente era muito generalista, você tinha que saber de tudo um pouco, né? Então a gente tinha que saber de várias... Hoje o mercado começa cada vez mais a querer pessoas mais especialistas, né? Que tenham bastante conhecimento numa determinada área. Até comenta-se que vai mudar alguma coisa das grades curriculares, mas ainda no Brasil tudo tem um time um pouquinho diferente aí, né? Mas assim, eu falo que tem espaço, mesmo aqui em Rio Brilhante, tem espaço para profissionais, só que cada vez mais a gente quer pessoas qualificadas, pessoas que realmente se dediquem cada vez mais, né? Sei que muita coisa está vindo, a tecnologia está vindo uma onda gigante de tecnologias aí que muitas vezes a gente fala, vai pegar e vai ocupar espaço profissional. Eu falo que não. O profissional capacitado, ele sempre tem sua fatia do mercado, tem seu nicho de mercado para atuar. Falando em tecnologias, em tudo que a gente falou, falando em poluição, em usuário de agrotóxico e tal, chegamos numa seguinte questão que eu queria que você comentasse pra gente. Produtor usa químico ou o produtor usa biológico? Qual o impacto ambiental, comercial que você vê nessa questão? Hoje tem alguns estudos já que mostram que o mercado ele vai migrar, mercado total de defensivos vai migrar em torno aí de 20% a 30% só para uso de biológicos. É uma tendência que veio, vai permanecer, vai crescer, vai expandir. O que muitas vezes algumas pessoas têm uns pensamentos um pouco, talvez, muito extremado, no seguinte sentido, achando que o biológico veio para substituir o químico. Não é isso.
O biológico, ele auxilia o químico. É uma ferramenta importantíssima, é muito interessante. É um manejo integrado, né? É um manejo integrado, é o MIP, né? Manejo integrado de pragas, de doenças, de plantas daninhas, né? E tem muita coisa a evoluir, está vindo muita coisa cada vez mais. Hoje está começando uma segunda leva de biológicos, normalmente é onde você combina 2, 3 biológicos diferentes, 2, 3 fungos, 2 adicionado a uma bactéria. Então, lógico, cada um tem sua especificidade para que uma não parasite a outra, né? Mas está vindo essa segunda leva. No início era muito ou um determinado fungo, ou uma determinada bactéria, agora está vindo já os mix, né? Com bastante força, vai crescer cada vez mais. Mas o biológico é algo que é muito bom, isso é muito bom para toda a sociedade, é bom para o próprio agricultor, para quem aqui está lá na ponta fazendo a aplicação, é muito bom trabalhar com o biológico, a gente acha que é uma ferramenta fantástica, né? Só que assim, a ideia que se veio é que ele era para substituir, que ele era inimigo do químico. No início todo mundo falava isso mesmo, no início era tipo, o biológico veio para acabar com o químico. Não, e não é isso, é uma ferramenta mais, nós precisamos ter várias ferramentas, né? E o químico, se você pegar, hoje até eu estive ontem em Dourados participando do lançamento de um produto, não vou falar aqui para não... Mas assim, o que a gente fui ver a classificação do produto é faixa verde. Há quanto tempo não se tem um produto que é faixa vermelha que é lançado no mercado? Sim. Só para identificar, para explicar para o pessoal, faixa vermelha é o de alto risco, né? São 4 faixas. Faixa vermelha, alto risco, né? E alto risco para a saúde. Para a saúde das pessoas e do ambiente. Daí você pega a faixa amarela, né? Que é um risco um pouco menor. Faixa azul, que é o menor ainda. E faixa verde, que apresenta baixo risco de impacto, tanto para as pessoas como para o meio ambiente, né? Então, há muito tempo já não se tem mais faixa vermelha. Há muito tempo. Aqueles produtos, principalmente vamos pegar inseticidas à base de carbamatos, que eram produtos que tem aquela historinha que ia lá, a pombinha comia a semente tratada com carbamato, morria, vinha o lobinho para comer lá, a pombinha morria também, vinha o gavião para comer a raposa lá, morria também, né? Então, eram produtos que se perpetuavam, eles não eram degradados. Então, esse tipo de produto não se tem mais no mercado hoje, né? Então, tem muito misticismo, né? Isso que eu estava te falando, que muitas vezes a sociedade não sabe disso. Vou até pegar um gancho aqui no meio mesmo. Diretor, isso aí tem que estar no corte, não tem como, isso aí a gente tem que subir, é uma baita de uma informação importantíssima, porque o agronegócio, a gente está aqui para defender o agronegócio, mas a gente não está pregando no deserto. Nós estamos defendendo o agronegócio primeiro na nossa casa. Nós temos que defender o agronegócio dentro de Rio Brilhante, nós temos que defender no Mato Grosso do Sul e nós temos que defender no Brasil. Graças a Deus já existe muita gente já falando, muito mais do que antigamente, eu acho que muito mais do que na tua época. Eu acho que é da época que agricultor era o cara sofrido, né? Assim, se tinha até a história do Jeca Tatu, né, que o Monteiro Lobato preconizou lá, daquela pessoa da roça lá, cheia de lixadinha nas costas e tal, né? Que daí veio para a cidade, estudou, melhorou e voltou como doutor para atender outras pessoas na roça, né? Então, se tinha todo esse misticismo, né, que se criava. E também não fugia muito da realidade, realmente, né? Naquele tempo era dessa forma, né? A gente tem uma coisa bacana, assim, de se falar. Você é cria de Rio Brilhante. Sim. Só nasceu fora de lá e é cria de Rio Brilhante. Com certeza. E só um parênteses bem pequenininho que a gente tava conversando aqui em off e você falou pra gente, pô, eu sou baterista, caramba. E aí, abandonou a bateria? Então, eu falo, os meus vícios da adolescência a gente vai abandonando, né? A idade vai chegando, a gente cada vez vai mergulhando mais na profissão, né? E algo que eu falo assim, pra mim, a questão da engenharia agronômica não é só uma questão de uma profissão, mas realmente é uma forma de ver o mundo, de viver, né? É uma das profissões que eu acho que é mais ampla. Você vê vários aspectos, né? Você não fica preso a um segmento, né? E não trabalha 8 horas por dia. Não, trabalha mais. 24 horas por dia. Então, eu falo assim que é algo que é apaixonante, né? E muitas vezes a gente acaba deixando algumas lazeres pessoais. Falo, cada um no final de semana tem alguma coisa que vai divertir. Um vai pescar, outro vai jogar bola, outro vai fazer uma trilha de moto. Eu, na minha época, gostava de tocar bateria, né? Olha então, só. É coisa assim que eu falo. Só que o lobo perde o pelo, mas não perde a cisma, né? Quando der certo aí, conseguir reunir meus velhos amigos aí, a gente fazer um som. Consegue fazer música novamente. Faz parte do projeto, né? Isso aí, tem que fazer o som. Bom, ô Jéder, eu acho que a gente bateu um papo interessantíssimo. Tem alguma coisa da EARB que ficou de fora que você gostaria de comentar? Sim, primeiro para as pessoas entender que a EARB, ela não é uma instituição que só defende os interesses dos profissionais, dos agrônomos, né? Certo. Nós temos uma participação muito forte dentro da sociedade aqui em Rio Brilhante
e não só a nível de Rio Brilhante. Nós tivemos vários profissionais que ocuparam cargos de importância, de relevância estadual, que são engenheiros agrônomos, que são aqui de Rio Brilhante, né? Posso citar, por exemplo, o presidente do CREA. CREA é a instituição maior dos engenheiros. O nosso último presidente era o Dirso, aqui de Rio Brilhante, né? Então, uma pessoa que fez um trabalho fantástico, mudou a cara do CREA, e a gente está falando isso não por ser de Rio Brilhante, né? Mas realmente é reconhecido em outros locais, estadualmente, né? Foi um trabalho fantástico. Temos profissionais que ocupam, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento aqui da Prefeitura, que fugiu agora o nome do desenvolvimento do município, lá fugiu o nome agora da instituição lá, que tem profissionais da agronomia lá dentro. Temos, por exemplo, o último e o atual presidente do Sicredi, aqui da Centro-Sul, são aqui de Rio Brilhante e são engenheiros agrônomos. Olha só. Né? Então, são cargos grandes. Temos um conselheiro da bacia do Iviema. Nós temos um representante aqui de Rio Brilhante que está lá, né? Olha só. Então, assim, são profissionais que ocupam cargos não só dentro aqui de Rio Brilhante, né, para ajudar o desenvolvimento da cidade, mas também ocupam cargos a níveis estaduais, né? Profissionais muito capacitados que estão lá, não é à toa que estão fazendo esse trabalho, né? Outra coisa que a gente quer sempre ressaltar, que a nossa associação, desse número, nós fizemos um levantamento agora, em torno de 40% desse número de associados são agricultores. Então, não são apenas profissionais de revendas, de cooperativas ou de planejamento, mas são agricultores. Uns exercem até a dupla função, né? Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso? Que são pessoas que estão trabalhando e produzindo, gerando impostos, gerando emprego, trazendo riqueza aqui para a cidade, né? Então, são pessoas que estão lá e a gente fala... associação, eu participo desde que eu saí da faculdade, participo da associação, e eu falo que eu aprendi muita coisa lá, sabe? E eu falo que a gente tinha sempre profissionais que muitas vezes até divergiam, participei de algumas reuniões que eram até acaloradas, né? Uhum. Mas eu falo assim, mas todo mundo tinha um foco principal. E a divergência de ideias, de pensamentos, a gente evolui. Se todos nós pensássemos de uma única forma, a gente não iria evoluir. Então, é importante a gente ter essas ideias divergentes, opiniões, ideias que vêm, algumas sugestões que muitas vezes a gente não está enxergando. Porém, eu penso que nós temos que ter um objetivo único, em comum, né? No nosso caso, da Associação dos Agrônomos, era o desenvolvimento tanto da agricultura no município, como também o próprio desenvolvimento da classe agronômica como um todo, né? Mas a gente nunca perdeu essa essência, né? As nossas divergências era até terminar a reunião. Terminar a reunião, opa, vamos tomar cerveja? Agora acabou. Agora. Né? Então, a gente sempre teve isso muito assim, claro, e a gente tenta manter isso aí, né? E, como eu te falei, atrair novos profissionais para dentro da associação, para entender que a gente defende os interesses, muitas vezes, da classe, mas também nós somos muito mais interessados em defender os interesses da sociedade como um todo, seja dando assistência técnica, porque você imagina, esses profissionais, vamos arredondar para 100 aqui, para dar um número mais fácil aqui. Quantos produtores, em média, cada um atende? Verdade. Né? Quantas informações, quanta tecnologia. Então, a gente não desmerece ninguém, a gente sabe que o trabalho do agricultor é fundamental. Eu falo, o agricultor tem que ir bem para nós irmos bem, né? Mas a gente também sabe que a gente tem levado aquela informação, que nós somos o elo de ligação entre a informação gerada, seja na instituição de pesquisa, seja nas empresas, e trazer isso de forma bem sucinta para o produtor, para ele aplicar em sua área e ele ter a rentabilidade. Isso também nos garante a nossa sobrevivência, nossos empregos, né? A gente depende disso aí, né? E falando da associação, a associação parece que tem eu ouvi dizer alguma coisa que parece que está com uma parceria aí, está dando um apoio para o Sindicato Rural na Festa do Milho agora. Isso, né? Nós fizemos uma parceria, já tínhamos do ano passado uma parceria no concurso do milho, né, com o Sindicato Rural, principalmente para fazer a validação dos resultados, né? Ah, bacana, então. Isso até para dar legitimidade, né, transparência, né, e o máximo possível de idoneidade ali para os resultados, né, para não surgir nenhum tipo de burburinho, né? E graças a Deus, toda a sociedade, todos os participantes entenderam e avalizaram e nos deram um aval para a gente continuar esse processo, né? Esse ano vai ser um pouco diferente, eu acho que até o Luciano teve a oportunidade de explicar algumas mudanças, né? Em função do ano, mas para frente vai com certeza voltar um evento muito bem organizado, muito bem estruturado, como foi a última, né? Esse ano vai ser um pouco diferente.
vai voltar um pouquinho aquele processo lá atrás que era um pouco mais voltado só para os produtores, mas em função do ano de passagem. E só que esse ano a gente não vai só fazer esse processo de validação, né, dos resultados, mas também nós ficamos responsáveis para fazer, para auxiliar, juntamente com o sindicato, fazer um dia de campo, que seria o primeiro dia do evento. Nós vamos fazer na propriedade rural, trazendo os palestrantes, tudo, e ajudando todo aquele processo de estruturação ali junto, né? Legal. E posteriormente, daí o sindicato vai ter outro dia de eventos. Isso é muito bacana falar, porque porque são duas áreas do meio rural, né? Uma dos engenheiros e a outra do produtor rural, que é o sindicato rural. Então, é incrível e é muito bonito isso, de ver as duas associações voltado para o nosso agroforte, tão bem posicionada e tão bem explicada, né? Vamos dizer assim, bem claro mesmo a função das duas, de uma maneira que a gente possa olhar e falar, pô, peraí, o agronegócio aqui em Rio Brilhante é forte e um dia vai se mostrar mais forte ainda, né? Eu queria trazer só mais uma informação, claro, para você, para a gente ver como a força da IARB aqui. Nós somos no estado. Eu não vou dizer a nível de país, porque eu estaria sendo leviano, não tenho conhecimento, né? Apesar de alguns colegas ventilarem que pode ser que seja verdade. Mas nós somos, no estado, com toda certeza, a única associação de agrônomos que tem sede própria. É mesmo? Né? Exatamente. E agora ainda a gente buscando término dessa construção do salão ali de evento, entender também o seguinte, que aquele espaço que nós estamos criando ali, ele não vai ser um espaço exclusivo para a associação. Alguém quer fazer algum evento, alguma coisa... Serve para locação. Serve para locação. Legal. Tal, né? Pensando assim, questões só de manutenção do espaço, mas a ideia não é atender a associação apenas, mas sim atender a sociedade, quem queira fazer um evento, ou amanhã depois, quero fazer o aniversário do meu filho, vocês fazem a locação? Vamos fazer. Né? Então, assim, a ideia é servir a sociedade também. A gente já, de certa forma, a gente colabora com essas questões do dia a dia, na parte técnica que a gente desenvolve, cada um em sua empresa, na sua instituição ali, mas a gente quer, além disso, né, atender o cidadão comum de Rio Brilhante que, de repente, tem uma demanda que a gente possa servir, a gente está ali, né? Lembrando também a questão da ARARB, né, que isso surgiu as revendas que tinham aqui no município, na época juntaram e montaram um local de recebimento de embalagem de agrotóxicos. Então, também é outra coisa, desmistificar. Bacana. Pode falar. Hoje, muitas vezes, a gente tem uma destinação do lixo urbano menos, vamos dizer assim, adequado do que a destinação do lixo tóxico das lavouras. A Ararber faz um trabalho também fantástico, é louvável o trabalho deles ali, né? Quem está à frente é o Edson. O Edson, há muitos anos à frente, que também é um colega nosso que até a gente tem a satisfação dele estar nessa gestão junto com a gente, né? Que é o secretário da IARB, né? Então a gente tem que louvar também isso aí. Verdade. E quantas toneladas de resíduos de agrotóxicos eram destinados à natureza. Sim. Ainda, antigamente, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha tal a fossa séptica lá, que onde a gente tinha uma regrinha lá. Era uma camada de pedra, uma camada de areia, outra de terra, depois repetia, sei que lá, uma camada de cal, né? E você fazia um buraco e jogava ali dentro, né? Assim. Então, imagina isso, tem plástico com certeza, se alguns lugares aí... Com certeza. Tá lá ainda presente aquele plástico lá, né? Então, hoje, o que se tira da natureza... A evolução hoje é incrível. É incrível, né? E você vê, 90% do que se extrai, que retorna, né? Que é aquela... hoje é uma política da logística reversa, que está muito em voga em países mais desenvolvidos, né? Pra você ter uma ideia, alguns países já o carro é obrigação do fabricante depois ele recolher, porque muitas vezes lá eles usam lá uns 5, 6 anos e eles acabam descartando o carro. Muitas vezes abandonam o carro na rua e quem que vai dar destino aqui lá, né? Então, hoje é obrigado, em vários países da Europa já é assim, de você pegar aquele carro e dar o destino. Então, até está mudando o quê? Toda a tecnologia de tipo de que plástico que eu vou usar, que ferro que eu vou usar, porque eu tenho que pensar em reciclar aquilo lá. E nós estamos muito à frente. Se você pegar hoje a nossa legislação ambiental no Brasil, ela é muito moderna.
Ela está à frente dos países muito... E a parte de reciclagem é enorme. A gente não pode ser leviano, penso eu, de falar que 100% dos agricultores fazem tudo certo. Não, com certeza. Eu acho que isso seria até uma hipocrisia da nossa parte. Você tem toda a razão. Tem muito produtor que ainda faz errado. E muitas vezes esse produtor que faz errado, quanto ao manejo, quanto ao descarte da embalagem, ele está atrapalhando quem está fazendo certo. Então, assim, até um apelo, poxa, vamos lá, vamos todo mundo tentar trabalhar certo, vamos todo mundo trabalhar pelo bem comum, assim como acontece na associação. Então, a gente tem que entender que até mesmo existe produtores, não adianta a gente falar que não estou aqui acusando nem A nem B, existe produtores que ainda como é que fala assim, se tem um deslize pelo mercado de produtos do Paraguai, não tem? Existe. Infelizmente existe. Infelizmente são seres humanos, então não pode pegar o agronegócio e jogar nem tudo 100% pro lado certo, e a gente também não pode jogar somente na mão de quem faz as coisas erradas. Porém, a gente entende que a gente está numa evolução. O Brasil está numa evolução e falando assim, você conhece o mercado praticamente a vida inteira, conhece de agricultura. E olhar, até hoje eu estava conversando com o Guilherme, que é o vice-presidente da associação. Perfeito. E você vê o pensamento do Guilherme com relação ao seu pensamento é basicamente o mesmo. Para o futuro vai ser muito interessante. Então essa nova geração que vai vir também já vem com esse pensamento de vamos manter tudo certo, vamos trabalhar correto, né? Eu acho assim, o que você colocou é pertinente, né? Não vamos dizer que nós somos perfeitos em todos os aspectos, né? Perfeito. Nós temos que sempre estar evoluindo, né? E existem, como em todo segmento, muitas vezes bons profissionais, como existem maus profissionais, bons agricultores como maus agricultores, né? Isso faz parte de todo o contexto que nos envolve. Agora, o que a gente precisa, e cada vez mais, é fomentar essas boas práticas, né? E mostrar uma linha, uma direção que todos têm que buscar o bem comum. E eu acho que a agricultura como um todo, a agropecuária como um todo, ela tem isso, acho de forma esse apelo de forma mais forte, porque a gente sabe que nós temos que conservar o nosso principal bem. E nosso principal bem é a terra. Então, tudo que nós fizermos, a gente sabe, se eu prejudicar a minha terra, se eu prejudicar esse meu ganha-pão, né? Então, a questão da palavra que está em moda, sustentabilidade, o agricultor, isso é meio natural dele. Então, eu faço sempre uma comparação, né? Imagina o seguinte, você colocou uma indústria, você é um industrial, seja o que for, uma indústria de tecelagem, seja o que for, você colocou uma indústria. Imagina eu chegar para você e falar... Cabê, o seguinte, você vai poder usar só 80% dessa tua indústria. Você tem que deixar 20% parado. Mas por quê? Não, você tem que deixar parar a tua indústria, né? Então, e o agricultor faz isso. Você tem a sua área lá. E qual que é a alegação? Você tem que pensar em deixar para, vamos dizer, para gerações futuras. E o produtor aceita. Então, ele pega a indústria dele, que é uma indústria a céu aberto, que vive de desafios todos os dias. E mesmo assim eu deixo 20% da minha indústria fechada, parada, pensando no benefício de toda a sociedade. E muitas vezes eu falo, você não deveria, pelo menos, não vou dizer que você tinha que ser remunerado por isso, mas pelo menos isentado de alguma coisa, pelo bem que você está fazendo pelo todo. Né? Porque uma indústria, quando colocou, meu amigo, se ela puder operar 110% da sua capacidade, ela opera. Ela vai operar. É uma questão financeira. E o produtor não. O produtor tem que ir lá, ele conserva aqueles 20% pelo bem da sociedade, ele diminui 20% do seu ganho, né? E paga um imposto sobre aquilo, que tem os ITR. Na hora de comprar a terra, compra aqueles 20%. Quando ele compra aquilo lá... Vale igual. Vale igual. A área normal. Se é agricultável ou não, o cara não vai te vender, falar, não, vou te vender 100 hectares, 20 hectares eu vou vender como reserva, mais barato. Exatamente. Isso é muito importante falar. Então, assim, é importante que a sociedade entenda isso aí. Exatamente. Hoje, a quantidade de mata conservada no Brasil, que está na mão da iniciativa privada, qual que é a iniciativa privada? O produtor, que é preservada pelo produtor, sem nenhum suporte governamental, nenhum, né? Porque muitas vezes a gente você vai lá, de repente até corta uma árvore para um uso dentro da propriedade, ainda vai lá, é multado. Que é monitorado via GPS. Que é monitorado via satélite, né? Isso. Então, você vê, você deixa aquilo lá conservado, você tem que conservar. Se ocorre muitas vezes algum incêndio, alguma coisa, você é multado que você não fez as práticas conservacionistas suficientes para que aquele fogo não pegasse lá, né? Exatamente. Então, toda a sociedade tem que entender
como todo esse contexto que envolve a agricultura, que é muito fácil você pegar e ficar criticando, né? E eu te faço mais uma pergunta, não criticando ninguém, porque eu vivo no meio urbano também, né? Mas quem você acha que polui mais hoje o planeta? As cidades. Aquele produtor lá lá ou a cidade? A cidade. Olha a produção de lixo da cidade. Sim, é absurdo. O que é queimado de combustível dentro da... Então, não estou querendo dizer que nós não devemos fazer o nosso dever lá na parte rural. Nós temos que fazer. Sim. Mas a sociedade também tem que fazer. Por que 2% da área do município não deveria ser parques de reserva? Agora o produtor tem que ter 20%. Verdade. Por que o município não tem lá? Por que não cria uma lei que todo município, já é comprovado que em regiões da cidade onde você tem uma melhor arborização, a temperatura média baixa 2 graus Celsius em relação a onde não tem uma boa cobertura vegetal. E por que não se tem isso aí dentro da cidade, né? Sim. E isso vai ser isso é uma coisa que é um assunto interessante, a gente sempre está falando, é importante, até o dia que eu entrevistei o Luciano, a gente conversou sobre isso também, e isso existe, isso é uma preocupação, né? Mas assim, Géder, cara, quero te agradecer demais por você ter vindo aqui, muito obrigado por você trazer a EARB, né? Aqui pra gente poder discutir, a gente poder mostrar pra sociedade quem realmente são vocês, o que vocês fazem em prol da sociedade. Quero te agradecer por você ter tirado seu tempo, ter vindo aqui. Quero o pessoal da Agromais aqui daqui uns dias, eu quero eles aqui também falar de mercado, falar dessa expansão que tá acontecendo lá, desmembrar isso tudo. Muito obrigado, cara. Obrigadão mesmo. A gente tem que agradecer, né? Eu, em nome da associação, né? Como eu falo, eu não sou o presidente, eu estou o presidente, né? Então, nesse período aqui, a gente vai tentar fazer o melhor trabalho possível, sempre focando nos interesses da classe, né? E da comunidade como um todo, né? Então, a gente agradece essa oportunidade de vir conversar um pouco. Certeza que algumas ideias, talvez, que a gente tenha exposto aqui, alguns vão concordar, outros não vão, mas eu acho que faz parte do processo democrático e o processo evolutivo da sociedade, são as divergências de ideias, né? Eu acho que a gente pega isso, peneira, se saiu uma porção de coisas que sejam produtivas, foi ótimo, né? Sim, então a gente tem só que agradecer realmente essa oportunidade. Hein? Mas com certeza o nosso bate-papo foi muito produtivo, sim, foi interessantíssimo estar aqui. Deu quanto tempo de programa aí? 1h30. Dá pra pensar nisso? Você rápido, né? A gente nem percebe, vai conversando aqui, quando a conversa boa, ela flui de forma natural, né? Sim. E a gente nem percebe o tempo, né? Mas muito obrigado mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui falar com a gente. Eu vou falar pra você que tá aí assistindo o nosso podcast, nosso Agroforte, muito obrigado por você ter ficado junto conosco até agora. Tá aqui ele, veio participar com a gente, Géder. Ele é gestor de empresa, ele é agricultor desde que nasceu, foi baterista também. E Karateca também, não esquece aí, né? Verdade. Faixa preta, de karatê aí, né? Faixa preta de karatê. Abraço pro meu sensei aí, até tô fugindo das aulas faz uns dias aí, mas eu prometo que vou voltar. Valeu, pessoal, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser, e não se esqueça, tá? O agro é forte. Tchau, tchau, um abraço. Valeu.